Tão simples quanto isso. Você desenha, você não precisa de um software profissional para fazer isso. Agora, o que você precisa, quando você trabalha com o CAD Simu, para que você não tenha problemas, é sempre ir fazendo e salvando. Então, a primeira coisa que você define é a entrada de alimentação. Logo a seguir da entrada de alimentação, você vai definir o seu disjuntor de entrada em função da carga que você está instalando. Por exemplo, no meu caso, eu quero partir um motor e deixar uma sobra nesse quadro. Esse motor ele não irá consumir mais do que 32 amperes. Portanto, 32 amperes é uma entrada mais do que suficiente. Eu poderia trabalhar com o cabo de 4 milímetros aqui na entrada, mas eu optei por trabalhar com, por exemplo, os 6 milímetros, onde eu tenho uma folga. 32 milímetros significa que o condutor está acima do disjuntor, com capacidade de condução de corrente superior aos 32 amperes, porém eu tenho um corte de corrente de 32 amperes, curva C, que é uma curva que suporta de 5 a 10 vezes a corrente nominal no momento da partida. Então, quando você vai desenhando o seu projeto aqui, você ainda tem a opção de, com a ferramenta de texto, colocar a linha do equipamento que você está trabalhando. Por exemplo, eu vou trabalhar com o disjuntor da WEG. Então eu coloco aqui, ó, WEG, e estipulo. E poderia até colocar o modelo do disjuntor aqui. Posso colocar aqui em cima, ou posso colocar ao lado. Então eu estipulo aqui e poderia colocar o modelo lá do meu disjuntor. Isso facilita a vida de quem vai montar, de quem vai comprar, como você vai fazer a lista. É importante que quando você estiver desenhando esse projeto aqui, você já vá listando os componentes que você está utilizando. Por exemplo, olha que simples. Se eu estou definindo que a minha régua de entrada é para suportar cabos de 6 milímetros e eu sei que os cabos que vão chegar não são cabos superiores a 6 milímetros, os meus 5 bornes de entrada aqui são bornes de 6 milímetros. Agora, se por influência da distância, os condutores que vão chegar até o meu borne de entrada são superiores a 6 milímetros, como por exemplo 10 milímetros, para compensar queda de tensão, fator de correção de agrupamento, ou mesmo fator de correção de temperatura, ou todos estes associados, então eu coloco aqui que eu estou da parte interna do quadro com 6 milímetros, mas esses bornes aqui eu deixo preparados para receber cabos de 10 milímetros. E o que é a curva de disparo? É o quanto ele suporta, no momento da partida, o pico de corrente nominal do equipamento. Por exemplo, se o equipamento tem 5 amperes de corrente e pode chegar a 10 vezes a nominal, significa que por um curto intervalo de tempo ele pode atingir os 50 amperes no momento da partida. E o curva C é de 5 a 10 vezes, que é considerado cargas mistas ou mesmo cargas reativas de baixa inércia, ou seja, que não precisam de tanto tempo para vencer a inércia. Não é o caso de transformadores ou mesmo motores que dependem de uma alta inércia para vencer ali o momento da partida e entrar em movimento de rotação. Vencer a inércia no momento da partida. Tá legal? Então, aqui eu já vou listando os meus equipamentos. Então, eu já coloco aqui os bornes de entrada. Depois, eu determino qual é o disjuntor. E aí eu vou determinar a marca, posso escolher o fabricante e já vou listando. Já sei que vou trabalhar com cabos de 6 milímetros até chegar na saída do meu interruptor diferencial residual. Muitos me perguntam, mas interruptor diferencial residual não se utiliza em quadro de comandos? Sim, utiliza-se sim. O que não é comum utilizar-se são interruptores diferenciais residuais de 30 miliamperes, que é uma sensibilidade muito baixa, aliás, muito alta, né? Porque ele vai disparar com
uma baixa fuga de corrente, e quando nós trabalhamos com motores, circuitos externos, nós precisamos dar uma sensibilidade um pouco maior, porque pode haver alguma influência que cause uma descarga, uma fuga de corrente ali superior aos 30 mA, mas trabalhando dentro dos 300 ou mesmo 500 mA, dependendo do local de instalação e das regras daquele local, que é estipulado pela norma. Mas em média, quadros de comandos elétricos trabalha com 300 mA para interruptor diferencial. E sim, se o quadro de comandos elétricos não tem interruptor diferencial, o quadro que alimenta o quadro de comandos obrigatoriamente deve ter. Por via de regra, coloque sempre nos seus quadros de comandos. Para quem tem dúvida se isso é verdade ou mito, é só observar os projetos que eu faço, que eu monto com a minha equipe no meu Instagram, e vocês vão ver que todos os quadros que nós montamos, eles contêm interruptores diferenciais residuais. E ali a gente está falando de usinas, refinarias, sistemas de fornecimento e abastecimento de energia, dentre várias outras aplicações, como instrumentação e outros mais na área da indústria pesada. Então, não me venha com essa história de que quadro de comando não suporta interruptor diferencial, porque isso é mito, é balela de quem não sabe trabalhar e não sabe projetar, hein? Confia no que eu estou te dizendo. A configuração dessa página aqui, como que eu consigo visualizar a configuração dessa página? Vocês conseguem observar que a quantidade de colunas que eu tenho aqui é maior do que uma A4. Portanto, se eu vir aqui em Arquivo e Configurações, vocês conseguem observar que eu estou trabalhando com o formato A3, formato 2. Então eu estou trabalhando com o A3 na horizontal, porque assim eu tenho maior espaço para comportar o meu diagrama de potência, o meu diagrama de comando, a lista de símbolos e o meu relatório de Bornes. Então, com essa configuração aqui, eu consigo ter todos os elementos em uma única página, considerando que eu quero o meu projeto de comandos elétricos em uma única página. Porém, quando você está fazendo um projeto profissional um pouco mais complexo até do que esse daqui, deixa eu colocar a impressão para 1, você tem que dividi-lo por páginas para ficar mais fácil de consultar e mais fácil para quem vai elaborar a montagem ou a manutenção, e eu vou explicar isso depois. Quando você abre esse projeto aqui no formato A3, que poderia ser dobrado no formato padrão, que se dobra um formato A3, nós enxergamos aqui a parte de potência de entrada, ou seja, a entrada de alimentação. Nós temos aqui a parte de potência do circuito de alimentação do motor e nós temos o circuito de comando de acionamento do motor. Tenho toda a tabela de símbolos aqui, a legenda de símbolos aqui ao lado, e tenho também a régua de Bornes para facilitar a vida de quem vai eletrificar esse quadro, quem vai instalar o quadro. Sabe que a régua de Bornes vai estar devidamente identificada como XZ para os cabos de entrada de alimentação. Então são os condutores ali que vão trazer uma tensão de 380 volts entre fases, com 60 Hz, ou seja, 230 entre fase e neutro. A alimentação do motor sai com os 3 condutores fase mais o condutor terra, e o acionamento remoto tem apenas 3 condutores ali. Algo interessante que poucas pessoas utilizam, mas os meus alunos do curso de comandos elétricos aprendem como usar de forma correta, são as referências cruzadas. Observe que aqui eu tenho uma bobina, e isso explica uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos no curso de comandos elétricos, é que quando você faz um projeto e você tem uma bobina, seja ela de um relé, ou mesmo de um contator, e um contator nada mais é do que um dispositivo eletromecânico que vai ser acionado através de uma corrente elétrica comutando os seus contatos, né? Chaveando os seus contatos. Então, toda vez que você coloca a bobina aqui, então olha, KM1, bobina, né? A1 e A2, a gente sabe que esse símbolo elétrico aqui representa uma bobina. Então, logo abaixo eu coloco essa cruzeta que vai identificar a referência cruzada. Na página 1, coluna C, linha 3, eu tenho um contato normalmente aberto. Na página 1, coluna E, linha 4, eu tenho outro contato aberto. Na página 1, coluna F, linha 4, eu tenho outro contato aberto. Já na página 1, coluna F, linha 4, eu também tenho um contato fechado. Se nós observarmos aqui, nós vamos encontrar os contatos fechado, aberto, aberto,
do nosso contator. Então eu tenho 1, 2, 3 contatos abertos e um contato fechado. A gente já consegue visualizar tudo isso daí no nosso projeto. Então eu tenho aqui, ó, a parte de potência do KM1, onde eu tenho os contatos abertos aqui, ó. Então uma sequência de contatos abertos aqui, 2, 3 e 4 contatos. 1, 2, 3, 4 contatos. Por que esse daqui eu represento uma única vez? Porque é um conjunto que vai ser acionado totalmente quando a bobina for energizada, que é a parte de potência elétrica do contator. E o contator também já está devidamente identificado aqui, ó, como 1/D, que é página 1, coluna D, linha 6, onde fica a bobina, que é essa bobina aqui. Como que eu fiz para colocar essas referências cruzadas? Na parte de potência é muito simples. Eu dou um duplo clique e na parte da função eu identifico aqui, ó, coluna 1, barra, né? Aliás, página 1, barra, coluna D, linha 6. Então, 1 é a página, sempre primeira página, barra, depois a coluna, 2 pontos, a linha. Está identificado.